Primera Corintios. Aí, graças. Capítulo 1 e versículo 27. Eu vou ler hasta el 29. Quantos encontraram? 1 Coríntios 1, 27 diz assim: Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fim de que nadie se jacte ou se orgulhe em su presencia. Amém, meus hermanos? Ponga as manos sobre tu coração, por favor. Senhor, nós estamos em tu casa e em tu presencia. Já lo hemos sentido tu presencia, hemos alabado a ti por meio de la alabanza. Pero sabemos que o Senhor é um Deus que não deixa seus hijos volver para la casa vazios. Tampouco de la maneira com que chegaram a este lugar. Uma vez mais te pido, Senhor, abre as ventanas de los cielos sobre este lugar. Ponga palavras de sabedoria, poder e graça em mis lábios. Tu conoces, Senhor, a situação e a necessidade de cada um de tus hijos. Por isso, habla com nós esta manhã, em el nombre de Jesus. Amém. Sentados, mis hermanos, por favor. O Senhor ministrou a mi coração um título para esta manhã e titulei o sermão de la seguinte maneira: Capacitados para uma missão. Capacitados para uma missão. Vamos repetir? 1, 2, 3. Uma vez mais, capacitados. Quando miro o ministério de Jesus, e mirando para o ministério de Jesus, penso que Jesus podia ir a las sinagogas, elegir os melhores sacerdotes de la lei. Penso que Jesus poderia buscar seus apóstolos em las sinagogas para elegir os escribas, os que tinham uma capacidade maior, conheciam melhor a lei, conheciam a religião judia. Pero não. Nós miramos para o ministério de Jesus, e Jesus em sua missão de proclamar su reino, Jesus busca pessoas comuns. Jesus busca as pessoas del pueblo. Não vai às universidades, tampouco às sinagogas judías. Jesus busca pessoas comuns, pero hace algo extraordinário em la vida dessas pessoas. Discipula estas pessoas. Jesus discipula essas pessoas e Jesus capacita com dones estas pessoas, para que eles possam então se cumprir a missão. Então, meus irmãos, eu aprendo com o ministério de Jesus que ele não tem maior interesse em los calificados. E isto não é menospreciar o estudo e o preparo, ok? Quero deixar isto muito claro. Eu creio que todos os que se dispõem a fazer a obra do Senhor devem preparar-se. Se você se dispõe a cantar, deve estudar a música. Se você se dispõe a predicar, deve estudar a Bíblia. E deve preparar-se de maneira intelectual e de maneira espiritual, ayunando e orando ao Senhor Jesucristo. Pero está claro em el ministério de Jesus que ele vai a la búsqueda de los que estão mais disponíveis e de los que estão mais dispuestos. Dispuestos e disponível. Isto está muito claro em el chamamento de Mateus. Quando nós miramos para a Bíblia, em Mateus capítulo 9 e o versículo 9, quando Jesus chama Mateus, e essa disposição não é de quem não está fazendo nada. Estar disposto não é que esta pessoa não está fazendo nada. Mateus estava trabalhando. Sim ou não? Estava trabalhando, mas estava disposto a servir. Não é a disposição de não fazer nada, é a disposição de servir. Porque em la gran maioria das vezes, Jesus chama pessoas ocupadas. E quanto mais tarefa há, parece que mais Deus chama a esta pessoa. Eu me recordo de Davi. Em la unção, em la consagração de Davi, ele estava trabalhando. Tanto que tiveram que buscar em el campo para que fuera ungido.
Dice Mateo 9:9 que ele estava sentado em el banco de los tributos públicos e le dijo, sígueme. E me parece, por lo que dice la Biblia, sem dizer uma palavra, ele se levantou e seguiu. Disposição e disponibilidade para cumprir a missão. Esta atitude de Mateo hizo este homem vivir as maiores experiências de sua vida com Jesus, ao lado de Jesus. Experiências que nenhum doutor de la lei. E eu sei que esta valentia de se poner à disposição hará com que nós outros desfrutamos de experiências que outras pessoas que não saíram de seu conforto, de sua segurança, não desfrutaram. Eu me acordo da experiência de Pedro em caminhar sobre as águas. Imaginem, hermanos, que experiência tremenda. Pero solamente Pedro desfrutou desta experiência. Os demás que se quedaram em la barca, que era o lugar mais seguro, só puderam ver Pedro caminhando sobre as águas. Porque diz a Bíblia que ele camina e depois começa a hundir. Quando mira para a olas, quando começa a sentir medo, começa a hundir. E Deus me guiou acerca de alguns personagens bíblicos que foram chamados por Deus para uma missão. Pero essas pessoas tinham uma discapacidade, ou ao menos elas pensavam que era uma discapacidade. Dizia, eu não sou capaz, não sou o melhor, não estou capacitado para esta missão. E Deus tem uma contestação distinta para cada excusa ou discapacidade que essa pessoa dá. Para isso, eu quero invitar você com a Bíblia em mão, por favor, ir com sua Bíblia a Êxodo, capítulo 3, e versículo 9 adelante. Nós vamos ler hasta el 11. Êxodo 3 e 9. Habla acerca del llamamiento de Moisés. E mira o que diz a Bíblia. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Es Dios que está hablando con Moisés, ¿ok? Y también he visto la opresión con que los egipcios le oprimen. Ven, por tanto, ahora, y enviaré a Faraón, para que saques del Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque del Egipto a los hijos de Israel? Mira, la pregunta de Moisés a Dios es, ¿quién soy yo para ir delante de Faraón, un rey todopoderoso, ¿no? Violento? Eu não puedo, é que não tenho capacidade, é que não vejo em mim possibilidades alguma. E eu te digo, hermanos, que aunque esta postura, esta conduta, para alguns pareça cobarde, é melhor do que ser creído e pensar que por si mesmo pode fazer todas as coisas. Pero Moisés reconhecia que ele, como homem, delante de um homem tão poderoso como Faraó, não era nada. Pero esta conduta é um bom ponto para que Deus empiece a capacitar e a obrar. Quando você diz, Senhor, eu sei, eu reconozco que de mim mesmo não puedo. De mim mesmo não tenho possibilidades humanas de conseguir. Agora mire para sua Bíblia, Êxodo 3:13. Êxodo 3:13. Dijo Moisés a Deus: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. E aqui está a clave. Moisés vai ao encontro de Faraó, não em seu nome, pero em el nombre de Deus.
no con sus capacidades, pero capacitados por Dios. No con sus conocimientos, pero Él va en el nombre de Jesús. Y ahí está la clave para cumprirmos la misión con éxito. No es con nuestras fuerzas humanas, es con la gracia y el poder de Dios. La clave, no voy a hablar sobre ele hoy, pero solo para abrir un paréntesis, la clave, hoy está difícil salir esta palabra, ¿no? La clave de la victoria de David sobre Goliat. Goliat venía a David con armas humanas, terrenales, pero David iba ao encuentro de este gigante en el nombre del Señor de los ejércitos. Quizás usted, como Moisés, se encontre sin capacidades para desarrollar un ministerio y desarrollar una misión. Entonces, va en nombre de Jesús. No va por sí mismo. No va solo. Diga como ele, el yo soy me envió. E é em nome dele que eu vou cumprir esta missão. Mira para o capítulo 4 del mesmo livro de Êxodo. Você que está acompanhando com sua Bíblia, por favor. Capítulo 4 del mesmo livro de Êxodo, el versículo 10. El versículo 10 dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Senhor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla e torpe de língua. Mira, Moisés comunica aqui uma discapacidade, curioso. Bueno, algunos dicen que Moisés era hasta tartamudo. Al menos não é o que diz o texto, ¿no? El texto não deixa claro qual era o problema que ele tinha, pero deixa claro que ele mesmo declara que era tardo em hablar e torpe de língua. É isto que está na Bíblia. E para ele era uma discapacidade. Eu nunca fui bueno, eu nunca fui eloquente. Você crê que eu estou como pastor da igreja de Málaga por minha facilidade de falar espanhol? Não. É que temos que reconhecer que não vem de nós outros. Recorda do último versículo que leí ao princípio da predicação? Não vem de nós outros. Para que nenhum de nós outros se orgulhe e diga, não, sou eu. Não é. Porque Deus não comparte sua glória com nadie. É por isso que Deus corre pessoas como eu, como tu, ou como tu e eu, e Deus recorre pessoas como Moisés, e trata de obrar em la vida de Moisés de forma poderosa para que ele cumpla a missão. E Jeová respondeu, el 11, quem deu a boca al hombre? Ou quem hizo al mudo e al surdo, al que ve e al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, e eu estarei com tu boca, e te enseñarei lo que hayas de hablar. Então, quando nós começamos a poner dificuldades, Deus começa a dizer para nós outros, quem hizo todas as coisas? Eu me acordo do início de meu chamamento, eu dizia, não, é que eu não vejo muito bem, tenho pouca visão, é que não puedo. E o Senhor trata de ir nos capacitando, ao ponto que se nós outros abrir o coração e dizer de todas as limitações que temos, a gente não crê, porque quando uma pessoa é capacitada por Deus, as limitações humanas se quedam em segundo plano. Não é mais importante. Não é mais tão importante. Pero há outro personagem bíblico. E se chama Gedeón. Isso está em tu Bíblia, em el livro de Juízes. Se você pode buscar. El capítulo 6 e el versículo 14. Mira a capacitação de Gedeón. 6:14. E mirándole, Jeová le dijo, ve com esta tu fuerza e salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Senhor mío, ¿con qué salvarei yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manassés, y yo
el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: certamente yo estaré contigo, y derrotarás a los medianitas como un solo hombre. Gideón tiene contestaciones distintas, y es: soy pobre y mi familia no es importante. Es que yo no tengo dinero. Es que, Señor, el día que yo tenga, haré. Esa es de las peores, ¿no? Porque el mandamiento bíblico es ser fiel en el poco. Poca capacidad, pocos recursos, y Dios multiplica. Entonces ele dice: es que soy pobre. Además, mi familia no es importante. Yo no vengo de una familia de pastores. Yo no vengo de una familia de grandes predicadores. Yo no vengo de una familia de cantantes, de maestros. Yo no vengo de la élite evangélica. E você crê que Jesus está preocupado com isso para usar-te com poder e glória em suas mãos? Você crê que Jesus está limitado a essas condições humanas? Então, você mira a declaração de Deus para Gideón: vá com esta tu força. Não é com a força do outro. Não é com o dinheiro que tem o outro. Não é com a importância que tem o outro. É com tu força. Pero pastor, é pequena. Eu não estou perguntando quanto. É com tu força. E cada um, segundo o que Deus te ha dado, ponga a la disposição e ponga em las manos del Senhor para cumprir la misión. Entonces, no espere, hermanos, quedar-se rico para ser. No espere quedar-se importante ou ter alguma relevância en el ministerio para ponerse a trabajar. No. Haga com esta força que Deus te ha dado, com os recursos que Deus te ha dado. E se você for fiel ao Senhor, Deus irá capacitando, multiplicando, capacitando e multiplicando. Quando nós vemos pessoas desenvolvendo um ministério, pensamos que já começaram grandes. Não. Quem nasce grande é monstro. É monstro que se diz? Sim. Não? Nós não, nascemos chicos. Mire para a pessoa que está ao seu lado. Sabia que esta pessoa já foi um bebê? Sim. Você pode imaginar essa pessoa de pelos blancos? Bueno, para os que aún têm. Já foi um bebê? Já correram em los braços? Já tiveram que dar comida em la boca? Levar ao banho? Duchar? E agora você mira essa pessoa aí grande, adulto? Já está ducha solo? ¿No? Come solo? Cresceu, desarrollou. Manos, e assim é em ministério, em la vida espiritual. Todos já fomos bebês espirituais um dia, pero crescemos, e glória a Deus por isto. Pero não espere ter todas as forças e todas as possibilidades do mundo para fazer alguma coisa. O tempo de servir é hoje. O tempo de cumprir a missão é hoje. Porque a obra que temos que fazer é agora, é urgente. Hermanos, eu sei que a igreja, principalmente nós outros brasileiros, vivimos muitas experiências em Brasil. E glória a Deus por todo aquilo que nós outros vivimos, porque isto serviu para que nós outros estejamos aqui hoje. Pero de nada vale estas experiências se elas se quedarem solamente aqui em la memória para momentos nostálgicos. Não, Deus quer correr toda essa experiência de fé para que você venga a viver o evangelho e predicar hoje. Deus te provou em coisas em el passado, te ha dado experiências em el passado para que você possa servir a igreja de Jesus hoje. Então, se Deus quer utilizar tus experiências del passado para alcançar vidas hoje em Málaga e em Espanha. Há outro personagem bíblico, é o terceiro que me gostaria de falar esta manhã, e é Jeremias. Jeremias capítulo 1 e versículo 5. Mira o diálogo de Deus com Jeremias. Antes que te formase en el ventre, te conocí. Jeremias 1:5. E antes que naciestes, sí, te santifiquei e te di por profeta a las naciones. E eu dije, e hay dos aqui, Senhor Jehová, heme aqui, não sei hablar, porque sou niño. ¿Ha visto que esta resposta, esta contestação,
não sei falar, parece que se repite na Bíblia por várias vezes, e nós vemos com outros personagens bíblicos. Sou ninho. E me dijo Jeová, não digas, sou um ninho, porque a todo lo que te envie irás tu, e dirás todo lo que te mandei. Bueno, o problema de Jeremias era sua niñez. Dizia, eu sou ninho. E aqui você pode interpretar tanto uma pessoa muito jovem como uma pessoa imatura. Uma pessoa que ainda é niñez, ninho em la fé. Está iniciando os primeiros passos. E eu te digo que pessoas que estão em los primeiros anos de fé, muitíssimas vezes dão mais frutos do que aqueles que estão há muitos anos na igreja. Porque algo passa com nós outros que nos quedamos muitos anos na igreja. Vamos nos quedando acomodados. Não passa com todos, mas sei que passa com muitos. Vamos perdendo os contatos fora da igreja. Só conhecemos creyentes e perdimos a capacidade de evangelização. Pero as pessoas que estão em seu primeiro ano em la igreja são os que mais traem visitas à la igreja, porque eles aún conhecem mais pessoas fora da igreja do que dentro da igreja. Então, eles acabam dando mais frutos e atraindo mais pessoas. Agora, não utilize, nem se você é novo em la fé, pastor, eu cheguei a hora em la igreja. Deixa para os que estão aí há mais tempo. Não. Não utilize também tu pouca idade. Recorda quando Paulo escreve a Timoteo, não desprecie tu juventude. Porque às vezes, eu sou demasiado jovem. E isto eu posso falar com experiência personal, porque eu comecei muito jovem a ser pastor. Muito jovem. Um ninho. E recebia muitíssimas críticas por isso. Hasta o ponto que havia gente que sentava comigo e dizia assim, para com essa coisa de pastor. Crente, hein? Deixa você se quedar um pouquinho mais velho. Agora você necessita desfrutar a vida. E depois, quando já for mais velho, então você vai se dedicar ao pastorado. Em minha mente, esta pessoa estava me falando da seguinte coisa: coge toda esta energia, esta saúde e esta força que você tem e vai desfrutar em outras coisas. Quando você estiver cansado, quando você estiver já em el fim da vida, que te quede poucos anos, o resto de tu vida, você entrega ao Senhor. Isto nunca entrou em minha cabeça. Eu creio que para Jesus nós devemos entregar o melhor de nossa saúde, o melhor de nossa juventude, o melhor de nossa idade. Então, não desprecie por ser jovem. E igreja, os que são maiores, não despreciem os jovens. Sabe por quê? Porque daqui a alguns anos, se Jesus não volver, eu e você não estaremos aqui, eles estarão aqui. Então, se devemos cuidar deles, ministrar sobre eles. Recorde que um dia você também já foi jovem. Alguns de nós outros já hicimos tantas tonterias que não podemos nem falar em público perto desta juventude. Senão eles vão dizer, eu sou um santo. Sim. Já fomos jovens. Então, a declaração de Jeremias aqui é, eu sou um ninho. Isso não é excusa. Deus utiliza pessoas jovens, adultos e maiores. E há outros que já pensam assim, não, eu estou já ao fim da vida. Essas coisas são para os jovens. Não, Deus quer te utilizar. Se você é jovem, ninho, adolescente, homem, mulher, Deus quer utilizar. Sabe por quê? Os jovens têm força, mas não têm experiência. Os maiores quizás não tenham a mesma força da juventude, mas têm experiência. Necessitamos utilizar a experiência, necessitamos utilizar a força a serviço do reino de Deus. Esta igreja não é uma igreja de jovens. Esta igreja não é uma igreja solamente de mulheres. Essa igreja não é solamente uma igreja de pessoas maiores. Essa igreja não é solamente uma igreja de algum grupo específico. Que minha visão ministerial, tenho dificuldade com essas igrejas que estão direcionadas a alcançar solamente uma classe de pessoas. Esta igreja é uma igreja de famílias. Porque eu creio que Deus utiliza o jovem, mas Deus utiliza os maiores, Deus utiliza os homens, Deus utiliza as mulheres, porque a mies é muito grande. E para esta cosecha nós necessitamos de toda classe de trabalhadores.
Trabajadores que tenham força, pero trabajadores que tenham experiência. Ponga nas mãos do Senhor tu juventude ou tu maioridade e diga: Senhor, o que eu tenho aqui é isto, pero está a tu disposição. Usa-me, Senhor, usa-me em tus manos. O último personagem bíblico. E paramos por aqui, que o chico aí já disse que tenho que parar. Isaías capítulo 8, 6 e versículo 5. Isaías 6 e 5. Esse é muito conhecido, não? Então dijo: ai de mim, que sou muerto, porque sendo homem imundo de lábios, e habito em meio a um pueblo que tem lábios imundos, he visto os mis ojos al rei, Jehová de los ejércitos. El versículo 6 diz: e volou hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano um carvão encendido, tomado del altar como una tenazas, e tocando com ele sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto toco tus lábios, e es quitada tu culpa, e limpio tu pecado. Depois oí la voz del Senhor que dizia: ¿a quem enviarei? E a quem irá por nosotros? Entonces respondeu yo: heme aqui, envía-me a mim. O problema de Isaías, em minha opinião personal, era o mais sério de todos, porque era pecado. Tanto que ele diz: es que eu não posso, eu tenho lábios imundos. Eu habito em meio a um pueblo de imundos lábios ou impuros lábios. Es que isso é pecado. E eu não posso me poner a trabalhar em la obra do Senhor em pecado. E ele tem toda a razão. Pero isto é o ponto alto de reconhecimento del pecado, para que o Senhor venga a purificar e perdonar nossos pecados. Quando Isaías reconhece sua condição de pecado, então diz a Bíblia que um ángel toca em seus lábios e purifica seus pecados. E a partir do momento que ele está purificado deste pecado, então ele diz: eu, heme aqui, envia-me a mim. E eu não sei destes 4 personagens bíblicos, se você se encaixa em alguns deles, quizás sim, quizás não. Pero se o problema é pecado, eu creio que Jesus é aquele que perdona e purifica os pecados. Pero há uma condição: confessa. Confessa, porque Isaías confessou. Reconhece sua condição de pecado, porque não há como sanar um enfermo que se crê estar sano. Pero Jesus ha venido para curar os enfermos, para sanar os enfermos. Tanto que ele diz: eu não he venido para os sanos, e sim para os enfermos. Então, reconozca, diga: Senhor, eu estou como Isaías, eu necessito ser purificado, eu necessito ser santificado, porque eu não posso seguir adelante. E não pode, irmãos. Se há uma coisa que nós outros não podemos tolerar, são pessoas que ocupam o altar em la prática del pecado. Aunque isso nos cueste perder pessoas e pessoas abandonar a igreja, pero jamás, porque quando a igreja empieza a profanar o altar, o Espírito Santo disse: adiós. Querem vosotros com vossos cultos, com vossos ritos e com vossas músicas, pero eu não participo deste culto. Se nós outros queremos que o Espírito Santo de Deus siga entre nós outros, trabalhando, salvando, bautizando, nós outros devemos: Senhor, purifica-nos. Aunque isso cause dolor, ou você pensa que tocar com fogo em los lábios é algo bueno? Não, é algo que molesta. Por isso eu sei que ser purificado por Deus é algo que causa dolores, pero quando o ouro sai do outro lado, sai lindo, purificado, hermoso. E minha oração esta manhã é que o Senhor, que conhece nossas limitações, capacite-nos. E seja qual seja a discapacidade ou a limitação, que o Senhor capacite-nos para cumprir a missão. Temos uma missão para cumprir, irmãos. Estamos em trabalho.
es que temos que decidir que estamos em trabalho. E se estamos em uma missão, não podemos quedar mirando para a direita, para a esquerda, porque estamos em uma grande obra e não podemos parar. Seria uma pessoa me diga: pastor, ¿ha visto a última notícia do último pastor que caiu em pecado? Eu disse: não he visto, hermano. Que coisa, como eu perdi uma boa notícia desta. Conta-me, por favor. Não, pastor, é que isto foi ele para mim, me contou todas os chistes de la internet e todos os pecados del mundo. Eu disse: está com muitíssimo tempo livre. É que a missão que nós outros estamos é importante, é maior. É melhor gastar tempo com Bíblia do que gastar tempo pesquisando a vida da internet de los outros que pecaram. Porque cada um prestará conta delante de Deus. Eu tenho que prestar conta deste rebanho, desta igreja, desta congregação. Você terá que prestar conta de tu vida e de aqueles que o Senhor confiou em tus manos. Por isso, não se quede, irmão, distraído, despistado, mirando para um lado, mirando para o outro. Mira para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Pablo diz: eu não puedo. Ponga-se em pé, por favor, vamos terminar. Pablo disse: é que eu não puedo mirar para trás, porque o que está delante de mim é maior. O que está delante de mim é mais belo, é hermoso, é poderoso. Então, se as coisas desta vida não são tão importantes assim, quando eu tenho a Jesus delante de mim, quando eu tenho uma missão clara para cumprir, aleluia, que você pueda esta manhã dizer como Isaías: heme aqui, Senhor, envia-me. Pode poner a alabança, hermana, por favor, e nós outros vamos alabar e vamos orar ao Senhor. Haga desta alabança, quita o fundo, por favor. Haga desta alabança uma oração. Aleluia. Te alabamos, Senhor. La misa es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Por isso, mira o que passa. Mira. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Vagan como ovejas. Deus quer levantar pastores. La mesa es mucha, la mesa necessita de pastores. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Baja um pouquinho da música. Envíame a mí. Meus irmãos, eu quero te fazer uma clara invitação. Se você sente o chamamento de Deus para cumprir alguma missão em el reino, seja qual seja, pero não se sente capaz por algum motivo, eu creio que o Deus que capacita está aqui. O Deus que capacitou Moisés está aqui. O Deus que capacitou a Jeremias está aqui. O Deus que capacitou a Gideão está aqui. O Deus que capacitou Isaías está aqui. O Deus que capacitou homens comuns
como os discípulos, os apóstolos de Jesus, está aqui esta manhã. E eu quero te invitar a dar um passo de fé e venir aqui adelante. Se você sente esta missão, este fuego que queima em seu coração por cumprir algo em el reino de Deus, venga aqui adelante, rápido, rápido. Quita a câmera, por favor, um pouquinho para lá. E eu quero que você venha aqui porque eu quero orar contigo este momento. Porque necessitamos de ferramentas espirituais e não humanas para cumprir esta obra. Eu te espero, eu te espero. Pode pôr lá na luz. Você que está aí em la silla, levante sus manos em direção a estes irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, aqui delante do altar estão homens e mulheres que sentem, Senhor, em seu coração um desejo ardiente por cumprir uma missão em tu reino. E el Senhor, lo sabes muito bem qual é esta missão. E eu quero pedir que esta manhã o Senhor haga algo sobrenatural em la vida de eles. Que o Senhor lhes revista de uma capacidade que não é humana, não é deste mundo, pero provém de los cielos. Que o Senhor lhes revista com sabedoria, com graça e com dones espirituais para cumprir esta missão, Senhor. E ao terminar esta reunião, ele já empieza a anotar algo distinto, algo diferente que o Senhor realizou esta manhã em suas vidas. Porque eles mesmos e aqueles que estão cerca de eles reconhecerão que o que está passando não provém de eles. Porque o Senhor escorreu os pequenos deste mundo para avergonzar os que creem ser grande. Eu oro e profetizo em la vida de mis hermanos, em el nome de Jesucristo. Amém, amém e amém. Pode volver, hermanos, siga alabando ao Senhor. Envíame a mí.